Começou mais um episódio do Papo Social Media MLabs e hoje eu tenho uma pessoa super especial que eu já acompanho há anos. É um dos pioneiros quando a gente fala de recortes em vídeo, podcast, é um cara que eu admiro bastante. Tem agência digital, mas sempre como empreendedor está inovando, sempre à frente do tempo, e a gente vai contar essa história aqui. Seja muito bem-vindo, Rafa Avelar, tudo bem? Tudo ótimo, Kiso. Obrigado pelo convite. Legal. Acho que a admiração é mútua. A gente acho que trilhou essa jornada de construir audiências e levar conhecimento, entretenimento, engajamento para as pessoas na internet de maneira paralela. Prazer estar aqui hoje contando um pouco dessa história. A gente foi se conhecendo pela internet até que a gente conseguiu se encontrar aqui. Hoje estamos juntos, mas qual vai ser o tema de hoje? Muito importante para a gente discutir, porque a gente vai falar sobre a Creator Economy. A gente vai falar essencialmente sobre essa economia, sobre os creators, sobre influenciadores e qual é a diferença entre creators e influenciadores. Mas antes de mais nada, eu quero que o Rafa conte um pouco dessa trajetória dele. Como é que você chegou nessa conclusão e na Creator Economy? E como é que você se tornou um dos maiores criadores de conteúdo, né? Boa, acho que é uma baita pergunta e tem uma interseção muito forte, eu acho que com o tema, então acho que a gente vai poder fazer um ping-pong aqui bacana. Cara, é curioso olhar pra trás, a minha primeira experiência com a Creator Economy ou com produção de conteúdo, não vou chamar assim, pela voz de uma pessoa, que na verdade começou em 2013. Eu tinha acabado de me formar, eu fui trabalhar num negócio super pequeno do meu padrasto, uma empresa de tecnologia, e a empresa era de fato pequena, meu padrasto um gênio de física e de engenharia que tinha um pequeno shop de produtos tecnológicos e que não tinha site, não tinha marketing, não tinha nada, mas as soluções eram incríveis. E aquele foi assim, a primeira vez que eu tive contato com o mercado de trabalho e o que eu comecei a fazer eu acreditava que as soluções eram muito interessantes, mas a gente sabia que ninguém conhecia. Então essa era um pouco da missão na época. E vou contar uma história longa para uma versão curta, mas o grande canal de aquisição que fez essa empresa crescer de 1,5 milhão de faturamento mais ou menos anual para 40 milhões em 4, 5 anos foi na época o LinkedIn. Caramba. E através do perfil do meu padrasto. Então o que a gente começou a fazer? Eu comecei a criar cases que no cenário mais tecnológico de B2B se chamam white papers, né? Que são basicamente teses de uma solução. A gente começou a criar esses white papers que como se fossem e-books, vamos chamar assim, na linguagem mais leiga. E começou a divulgar esses nossos e-books, esses nossos cases no LinkedIn através do perfil dele, isso 10 anos atrás. E esse se tornou o grande canal de aquisição da empresa. E ali foi super interessante porque a gente tinha a página da empresa também e publicava conteúdo, mas os conteúdos que eram publicados sobre a voz do meu padrasto, eles engajavam assim 20, 30 vezes mais. E era interessante nos comentários, os clientes deixando o telefone, assim, era uma outra era, né? Então, me liga aqui que eu quero conhecer mais essa solução. E aquele acabou se tornando o grande canal. Ali foram 5 anos mais ou menos tocando isso e foi uma baita experiência, e nas costas dessa meu expertise eu tive a ideia de começar uma agência digital, sei lá, 2018, mas uma agência digital muito focada em social e digital. Eu tinha tido aquela experiência com o meu padrasto e 3 anos antes de abrir a agência eu também tinha começado a criar conteúdo, e aí eu tinha criado basicamente uma audiência em cima desse tema, e muita gente me pedia consultoria, etc. Eu não tinha tempo, eu trabalhava full time com o meu padrasto, e eu comecei a contratar algumas pessoas para me ajudar com essas demandas. Então a agência lá atrás, que tinha o meu nome, chamava Avelar, nasceu um pouco de maneira orgânica, não foi tão planejado assim, digamos. Então, acho que aqui foi a minha primeira experiência e depois evoluiu. A gente pode explorar N facetas, cara, do que veio ser Adventures, do que é a Brand Lovers hoje, mas acho que no final do dia é muito interessante ver todo mundo falando de Creator Economy hoje, e eu acredito que lá atrás, 6 anos atrás, quando eu publiquei meu primeiro vídeo, e 10 anos atrás, quando eu comecei a ter as minhas primeiras experiências, não tinha esse nome bonito, não era tão sexy, e na verdade era o oposto, né? Você assentava com as empresas e você tinha que convencer os outros de que isso era relevante. Exatamente. Você deve ter passado muito por isso também. Passei por isso. Cara, mas você encurtou demais a sua história. Eu quero que você entre um pouco mais em detalhes para a turma entender até. Porque nessa nossa segunda temporada eu venho trazendo só cases de sucesso, a galera da pesada que usa as mídias sociais e tem sucesso através delas, né? E turma, o Avelar tá sendo aqui, né, humilde. E falar, não, criar uma agência lá e tal, não sei o quê. Cara, centenas de milhões de faturamento, atendendo marcas como TikTok, Tinder,
a própria Bembev, né, que o Sim. Ricardo, que virou Veio sócio, trabalhar, foi sim. trabalhar depois para Adventures, entre outras grandes marcas como Domino's Pizza. E o Rafa não só fundou essa agência, que se tornou uma das maiores agências do país, trabalhando com grandes marcas, sempre inovando, porque eu lembro que a agência não era aquela coisa arroz com feijão, né? Vamos fazer aqui a campanha. Não, era sempre coisa diferente, coisa nova. E pioneiramente trabalhando com os tais influenciadores digitais e fazendo muita ação. Mas além disso, turma, além da agência, hoje ele já nem está mais na operação da agência, ele já sai dessa operação, se tornou um negócio muito grande, e ele está ali à frente da Brand Lovers. Fundou a Brand Lovers, que é uma Martech, né? Vamos dizer assim, é uma Martech, é uma startup, é uma empresa de tecnologia que está já revolucionando esse mercado. Eu falo bastante sobre o DC nas minhas redes sociais, de micro-influenciadores, nano-influenciadores, essa tese da gente poder trabalhar na Creator Economy, né? Então, ele já está aqui à frente, mais uma vez, do tempo, criando aí a próxima grande onda. Então, Rafa, eu só quero que você explique pra gente, assim, um pouco da sua experiência dentro da Adventures. Tá bom. O que se tornou isso? Porque, na verdade, ele era uma agência, se tornou um negócio maior, que tem outras unidades de negócio lá dentro, pra turma entender. E como é que foram as contas e qual foi o seu maior case de sucesso lá dentro até agora? Fechado. Baita pergunta e acho que ajuda a gente a posicionar esse papo aqui para explorar várias avenidas que eu acho que geram valor para todo mundo. Então vamos lá. Quando eu comecei a agência, eu comecei uma agência diferente, por dois motivos. Primeiro, porque eu não pegava o famoso BV, então eu não pegava o rebate de mídia dos veículos, e isso me dava um alinhamento maior para fazer o que era melhor para o cliente. Então, em vez de estar querendo fazer televisão, eu estava de fato interessado em colocar coisas no mundo que moviam o ponteiro. E para mim, ali em 2018, 2019, já era muito claro que as pessoas estavam prestando muito mais atenção nas redes sociais do que em outros lugares. Então, acho que essa foi a primeira diferença. E você citou algumas das marcas, então, falando de alguns cases, por exemplo, lá em 2019, se eu não me engano, a Anitta ficou solteira, a gente levou a Anitta para procurar o próximo namorado dela dentro do app do Tinder, no meio do carnaval brasileiro. Verdade, eu lembro. E parou o Brasil, assim, parece brincadeira, mas foram mais de 5 mil matérias espontâneas de mídia orgânica, de PR, que saíram a partir dessa história, porque a Anitta ia fazer os blocos e ela procurava os namorados e chamava a gente no palco e beijava a pessoa. Assim, foi um negócio que movimentou as redes sociais de uma maneira gigante e, inclusive, na época, foi a maior campanha da história do Tinder em termos de download, não só no Brasil, mas como no mundo, contra o baseline que eles tinham. Então, acho que aqui tem um case bacana. Outro case super legal, a gente acabou, no meio da pandemia, a gente sempre fez, sei que tem um episódio super legal do teu podcast sobre social listening, a gente sempre fez muito social listening, e na época da pandemia, a gente viu as pessoas não só engajando muito em lives de artistas na internet, né, os shows estavam parados, mas a gente começou a monitorar quais lives eles estavam pedindo, e a gente acabou identificando que a live mais pedida da internet era a live da Marília Mendonça. E ninguém tinha feito live da Marília Mendonça. A Stone tinha um propósito super bacana de apoiar os pequenos negócios nesse momento, e a Stone era cliente nossa, a gente cuidava de todo o social digital da Stone, e na época a gente foi até a Marília e falou: Marília, você não quer fazer uma live? A Stone patrocina essa live, vamos divulgar e vamos coletar doações, dinheiro, um monte de coisa para os pequenos negócios. E era basicamente o lema da live, era para que você possa continuar aberto mesmo com as portas fechadas. Eu lembro dessa live. Então a Marília, e no meio da live apareciam pequenos negócios na tela para você conhecer mais, etc. Super bacana. E essa live quebrou o recorde mundial do YouTube no mundo. Foi a maior live da história do YouTube até aquele ponto. Acho que foi um outro case bacana também. E aí, acho que um terceiro aqui que é super conectado com o Creator Economy que eu trago também, quando a Arezzo foi lançar o marketplace deles, a Zezemol, o Birma e o Maurício, o Maurício é o Chief Digital Officer lá da Arezzo, o Birma, obviamente, o Alexandre, cara, entraram em contato comigo falando: pô, a gente tem um projeto super bacana pra lançar e a gente quer fazer um negócio diferente, a gente não quer fazer mais do mesmo. E aí, na época, eu acabei entrando em contato com o Brandão, que é o manager da Marina, um super amigo meu. Falei: ó, Brandão, acho que tem um casamento super bacana aqui de trazer a Marina como sócia e pra ela tomar um cargo executivo dentro da Arezzo mesmo, de diretora de moda. E acabei fazendo a ponte entre os dois, e a Arezzo lançou, com uma parceria super estreita com a Marina Rui Barbosa, como diretora de moda do Zezemol, e também foi um grande case de sucesso. E aí eu faço uma ponta com a Brand Lovers, que eu acho que nesses primeiros 5 anos da minha carreira, se você pensa a economia dos criadores como uma distribuição estatística, você tem sempre a cabeça da distribuição, que são os maiores nomes, vamos chamar assim, e você tem a famosa cauda longa, né, que são os nomes pequenininhos. E os meus primeiros 5 anos de carreira, eu vou dizer que eu empreendi na cabeça da distribuição, porque logo
depois de ajudar esses grandes anunciantes, eu também comecei uma empresa chamada Adventures, junto com o Ricardinho, que na época era o CMO da Ambev, que basicamente lança marca junto com grandes criadores. Então lançamos a marca do Gustavo Lima, lançamos a marca da Ludmilla, lançamos a marca da Flávia Pavanelli, e essas pessoas são nossos sócios nessas empresas, são empresas de e-commerce, de DTC, mas mais uma vez, de novo, com os maiores nomes. E eu acho que essa nova etapa que eu tô em uma tese que já me apaixona há algum tempo, pelo potencial que ela tem, é ajudar as empresas e os micro-influenciadores, ou seja, os creators pequenos, a colaborarem mais. E é aí que entra um pouco da Brand Lovers. E eu acho que, você fala muito desse tema nas tuas redes, nos teus podcasts, e o motivo que eu sou apaixonado por isso, assim, obviamente tem um pouco de ideologia aqui, eu adoraria ajudar essas milhões de pessoas a monetizarem melhor seus ativos digitais, mas no final do dia tem um ganha-ganha também, porque esses influenciadores um pouco menores, eles são mais engajados, eles convertem mais, geram mais resultados para as marcas, então entendi que era uma boa oportunidade, a Brand Lovers entra exatamente nessa interseção aí. E no momento certo, na minha opinião, porque a gente veio amadurecendo o marketing de influência, começou com os grandes, de fato, como você mesmo foi um dos protagonistas em fazer assim, e a gente começa a ver que cada vez mais as marcas estão preferindo trabalhar com os pequenos influenciadores, com a prerrogativa de que os pequenos engajam mais e, obviamente, convertem mais quando a gente fala de taxa de conversão. É claro que não é uma coisa ou outra, né? Então há muita confusão nesse mercado, tipo, cara, então só vou trabalhar agora com os micro-influenciadores. Não, cada um tem a sua, vamos dizer assim, seu objetivo, sua especialidade. Sem dúvida. Os grandes vão te ajudar a colocar um produto no radar, formar a consciência de marca, né, e tudo mais. E claro que os pequenos vão te ajudar mesmo a vender, porque eles estão mais próximos do consumidor, são mais semelhantes. E para aquele núcleo mais próximo é mais fácil de convencer, né? Eu te conheço pessoalmente. Seu amigo recomendando um produto para você. Você conhece aquela pessoa, o nível de confiança é maior, a taxa de conversão é maior, né? É claro que tem que ter um número também de micro-influenciadores grandes dentro de uma campanha para você, de fato, mexer no ponteiro ali para fazer diferença. Eu queria voltar a um ponto só que eu acho que é bem legal, que você passou muito rapidamente, que são essas sociedades com essas celebridades ou influenciadores ali nesse primeiro momento, né? Gustavo Lima se tornou muito mais uma celebridade, depois começa a virar influenciador por consequência, assim como outros. E a gente tem falado cada vez mais de influenciadores com marcas próprias. É aquela história, né? Enquanto as marcas não se tornam creators, os creators estão se tornando marcas. Isso é tão verdade que você também, mais uma vez, foi pioneiro em ajudar essa galera a criar suas marcas próprias. Como é que você vê esse futuro dos creators com marcas próprias e o quanto que isso vai, de alguma maneira, derrubar as marcas já existentes no mercado ou vai ser tudo collab? Boa. Eu fico até arrepiado com a pergunta, porque acho que foi um dos temas que eu mais dediquei tempo pensando sobre nos últimos anos, e eu vejo isso de 3 aspectos, tá? Qual é o benefício para uma marca, vamos supor, um e-commerce, vamos colocar aqui em bases mais específicas para fazer um exemplo, ele tem de uma associação tão direta com uma celebridade dessa ou com um criador de conteúdo tão grande quanto esse. Quando você pega qualquer marca de bem de consumo, a maioria delas investe ali razoavelmente alguma coisa entre 15% e 25% da sua receita para atrair esses clientes, o famoso CAC, o custo de aquisição por cliente, né? Seja um investimento que é em Google AdWords, seja um investimento que é em Meta Ads, seja um investimento que é em qualquer outro canal de ativação, é um número muito razoável que as marcas de bem de consumo fazem para atrair os clientes, fazer as pessoas conhecerem a sua marca e comprarem da sua marca. Quando você se afilia a uma personalidade dessa, dado que ele já tem uma audiência cativa, dado que ele já tem um alcance construído, você reduz muito esse número. E o que acontece? Acaba aumentando a rentabilidade da empresa. Porque uma empresa que talvez desse entre 12% e 15% de margem líquida ou de EBITDA, acaba entregando o dobro disso. O que para qualquer dono de negócio, você sabe o quão bom é você dobrar a sua margem, né? Então acho que esse é o primeiro efeito. O segundo efeito eu acho que vem... Por que as celebridades estão querendo fazer isso? E aí, como é que funciona um pouco esses deals na própria Adventures? A gente senta com um criador de conteúdo dessa natureza, a gente entende quanto ele está ganhando dentro de uma categoria específica. Então, vamos supor, o influenciador Y está ganhando R$1 milhão por ano, R$2 milhões por ano, R$3 milhões por ano, com patrocínios de marcas dentro da categoria de beleza, por exemplo. E a gente senta com essa... Publis, né? Os publis, as famosas publis. E a gente senta com essa pessoa e basicamente entende, olha só, se você abandonasse esse contrato, se você abdicasse dessa receita e você começasse a direcionar a sua mídia e a sua influência para uma empresa que é sua, quão mais você poderia ganhar de dinheiro?
E a conta aqui, ela é impressionante porque ela sempre fecha. Mas é lógico que fecha. Porque se a marca tá pagando um percentual X pro criador de conteúdo, ela precisa ganhar dinheiro no final. Então é claro que ela não tá dividindo o benefício total. E quando o criador de conteúdo é dono da própria empresa, ele coleta o benefício total da influência dele. Então a conta sempre fecha. Então é por isso que a gente está vendo cada vez mais criadores de conteúdo. E aqui eu vou além de todos os tamanhos lançarem marcas próprias. Eu tô com uma sequência de lives no Instagram toda segunda e quarta, onde eu convido influenciadores pequenininhos, de 20, 30, 40, 50 mil seguidores, para bater papo sobre o que eles estão fazendo, como eles estão ganhando dinheiro e quais são as estratégias que eles estão usando. E eu tomei um choque. Eu tô no 9º episódio e eu acho que 40% ou 30% dos criadores que passaram nessa live já tem marcas próprias, cara. Aí. Conversei com uma menina, que tem 80 mil seguidores na semana passada, Carol Flex, que fala sobre yoga, flexibilidade, etc. E ela acabou de lançar uma marca daqueles bloquinhos que você usa para fazer yoga, por exemplo. Eu tava falando com uma menina ontem que tem 30 mil seguidores, fala de beleza. Ela já tá planejando o lançamento da linha de maquiagem dela. Então, assim, é interessante porque eu acho que a gente tá indo pra uma era onde isso não vai estar mais só restrito às grandes personalidades. E eu acho que a tecnologia e o avanço das linhas de suprimento estão permitindo cada vez pessoas menores façam isso também. Então acho que aqui tá um pouco do racional e por que esses deals acontecem, Kiso. E eles estão fazendo isso em parceria com marcas já consolidadas no mercado ou eles estão indo atrás de um fornecedor na China, importando e colocando a sua marca? A segunda opção. A maioria deles, a segunda opção. Agora, você tem cases de extremo sucesso de parcerias entre criadores e marcas existentes também. Acho que a Boca Rosa é um belíssimo exemplo. O Vini, que é o irmão dela, e a Boca Rosa construíram um negócio nos últimos anos se associando a grandes marcas de beleza em modelos de royalty, que aí é um modelo um pouco diferente, mas super bem sucedido. Mas eu acho, inclusive, se eu tivesse que chutar e fazer um pouco de futurologia aqui, eu acho que a Boca Rosa tá chegando num ponto onde a marca dela é tão forte, a presença dela dentro dessa categoria específica de beleza é tão consolidada, que eu vejo como um próximo movimento muito óbvio ela parar de dividir esses ganhos com grandes empresas e ela botar tudo no bolso. Então eu acho que existem deals diferentes também, onde você se afilia, mas à medida que você tem sucesso, cada vez mais vai fazer sentido provavelmente você ter a sua própria. Certamente as marcas vão abrir um pouco nas negociações, né? Porque vão se ligar que eles vão perder terreno, vão perder mercado. Eu tenho dúvida se empresas, cara, como Unilever, L'Oréal, P&G, grandes holdings de bem de consumo vão ter o mesmo protagonismo daqui a 50 anos, sabia? Eu acho que um pouco do que aconteceu, por exemplo, no mercado de cerveja, da microfragmentação de pequenas cervejarias tomando share das grandes cervejas, eu acho que isso está acontecendo em categorias como beleza, como saúde, como moda, de uma maneira bastante acelerada. Então, essa fica uma previsão aí pra gente. Daqui a 5, 10 anos a gente volta a sentar aqui e ver se eu acertei ou se eu errei essa. Bom, falando em Creator Economy, pra galera se ligar aqui no tamanho do negócio que a gente tá falando, vou dar alguns números aqui, né? Bom, em primeiro lugar, uma definição muito rápida, né, do que é Creator Economy. É viver, obviamente, da sua criação. E a sua criação não apenas ali do conteúdo, né? Hoje está muito focado em conteúdo. E você pode ganhar dinheiro monetizando o seu conteúdo com visualizações, ou nos fundos de creators, ou no Creator Marketplace, ou criando conteúdo para marcas, não necessariamente fazendo publi dentro do seu perfil, ou fazendo publi ou parcerias pagas, ou mesmo criando marca própria. Marca própria entra na ideia da Creator Economy? Nos números que a maioria das pessoas vê, por exemplo, que é um mercado de 9 a 16 bilhões de dólares, não entra. Isso estamos falando só de mídia. Só das publi. Exatamente, né? Porque se você fosse pegar isso, a marca da Rihanna, por exemplo, a Fenty, já vale 4,3 bilhões de dólares. A marca da Kylie Jenner foi vendida para Coty por 1,2. A marca da Kim Kardashian, investida por uma empresa chamada Thrive Capital nos Estados Unidos, fez a última captação no valuation acima de 2 bilhões de dólares já. Então só se você pegar as marcas dessa, e aí continuar, o Ryan Reynolds, o Aviation, que é o gin dele, já vale mais de 1 bilhão de dólares. A tequila do George Clooney vale mais de 1 bilhão de dólares, vendida para Diageo há 4 anos atrás. Só essas 6 pessoas ou 5 pessoas que eu falei já dão aí os 10, 16 bi do mercado. Então esse número que a maioria das pessoas vê é o mercado de mídia. É o mercado de mídia, né? E o mercado de mídia está muito mais restrito às
publis É isso e aí. aquele padrão tradicional de parceria É entre isso aí. marcas e influenciadores, ou nesse caso aqui a gente vai falar de creators e influenciadores. Um ponto, né, que você falou, 16 bi, que é o que movimentou o mercado. Quando a gente olha em perspectiva o tamanho do mercado de e-commerce, a gente está falando que é 12 a 13 vezes maior do que isso. E, obviamente, se tem uma marca própria, você vai contabilizar lá no mercado de e-commerce e não no mercado aqui de Perfeito. Creator Economy. E até para além, né? Por exemplo, você vê o Carlinhos Maia lançando um banco. Então, assim, tem umas coisas interessantes aqui. Eu acho que a Creator Economy vai começar a comer de vários mercados endereçáveis por conta de um fator que eu acredito muito. Nos últimos anos, talvez nos últimos 100 anos, você construía vantagem competitiva através da capacidade de produzir alguma coisa. Então você conseguia ter uma vantagem competitiva porque você conseguia subir uma fábrica, e a sua fábrica era muito eficiente, o seu custo era baixo, você conseguia levar um produto a um preço muito acessível para as pessoas, você vendia muito bem e com qualidade. Num mundo onde cada vez mais você produzir não é um diferencial competitivo, como você falou, você pode importar da China, você pode subcontratar um fornecedor aqui, a vantagem competitiva dos negócios qual é? A capacidade de chegar no consumidor. Então, se o Carlinhos Maia chega no consumidor, por que ele não pode ter um banco? Se a Kim Kardashian chega no consumidor, por que ela não pode ter uma marca de roupa? E assim por diante, entendeu? Sim. Eles, na prática, eles têm a comunidade que é muito engajada e forte nessa comunicação, nessa relação. Então, eles têm uma capacidade de conversão muito alta, né? É isso. E as marcas não têm comunidades em torno delas. A maioria das marcas tem essa dificuldade de criar comunidades em torno da sua própria marca. Porque, na verdade, eles estão ali apenas fazendo propaganda, na maioria das vezes. Perfeito. E ninguém quer se relacionar com a instituição fazendo Perfeito. propaganda, né? Então, as marcas vão depender cada vez mais dos creators, né, como um todo, para chegar até o consumidor. Então, eles vão ser a barreira ali de alguma forma, e essa galera tá se ligando que eles têm um poder incrível na mão, né? Nesse assunto, Kiso, até convido a galera a ir assistir. Tem um TED Talk, para quem não conhece, o TED é uma das principais instituições de educação do mundo hoje em dia, reúne os principais pensadores uma vez por ano ou 2 vezes por ano, não lembro agora. E há uns 6 meses atrás, mais ou menos, o CEO do Instagram, que chama Adam Mosseri, se vocês quiserem olhar, ele foi no TED falar um pouquinho da visão dele de futuro para a Creator Economy. E muito interessante, ele coloca uma frase que para a maioria das pessoas que estão ouvindo pode ser chocante. E olha o que ele fala. Ele fala o seguinte: ao longo dos últimos 20 anos, a promessa da internet era devolver o poder para a mão das pessoas. Só que de uma forma muito curiosa, isso não aconteceu. Nesse meio tempo dos últimos 20 anos, teve uma concentração de poder, não na mão das pessoas, mas na mão das principais plataformas que organizavam esse mercado. E aí o que ele diz em seguida? Ele fala o seguinte: eu acredito que com uma visão de médio prazo, isso não vai se sustentar e essa tendência vai se subverter. E a minha aposta é que cada vez mais as plataformas como a que eu gerencio, ele fala literalmente isso, vão perder poder no mundo, e quem vai se sobressair são uma nova figura que cada vez mais vai estar nas headlines das matérias, que são os creators. Então, de volta ao teu ponto, quem não assistiu o Adam Mosseri falar sobre isso, é um espetáculo. Eu acho que eles tentaram de alguma maneira entrar nessa visão, né, fazendo NFTs, disponibilizando, vamos dizer assim, né, para que os creators criassem NFTs e disponibilizassem ali. A assinatura, de alguma maneira, é uma forma agora de entregar para os creators um pouco mais de poder monetário, né, de faturamento, mas ainda sob as rédeas, né, do Instagram. Aí o Threads vem já com uma prerrogativa de estar na Web3 descentralizada, no Mastodon, já começa a ter um pezinho, não, você é dono dos seus dados, se você quiser sair daqui, você pode levar seus seguidores. Eu acho que ele tem uma preocupação genuína com isso, porque senão a gente não teria visto esses tipos de iniciativas. Sem dúvida. Mas só pra galera saber um pouco aqui, eu tenho um dado da Influencer Marketing Hub falando que a gente tem aqui no Brasil 9 milhões de influenciadores digitais. Só que esses 9 milhões de influenciadores são de fato aqueles influenciadores profissionais ou que já fazem parceria paga, né? Já tem uma certa profissão em cima disso. Quando a gente vai para uma outra pesquisa encomendada pela Meta, com a FactWorks, eles chegaram à conclusão de que o Brasil, na verdade, tem 20 milhões de creators. E aí, olhando já para a galera que tem 1.000 seguidores ou mais, e não a galera que só talvez tem 10 não monetize. E talvez não monetize, mas criam conteúdo. Perfeito. E de alguma maneira estão tentando ali fazer alguma coisa. Não necessariamente tem isso como sua profissão primária, mas estão tentando. Porra, 20 milhões, cara.
é 10% da população brasileira. Então, como amostra estatística, isso prova que todo mundo quer ser creator. Né? E aqui tem um ponto muito legal, adorei que você trouxe essa estatística, Kiso, que é uma das coisas, por eu ser quase associado com esse espaço, seja porque eu sou um produtor de conteúdo, ou pelas empresas que eu fundei até hoje, a maioria das pessoas chega pra mim com certas coisas do tipo, cara, Rafa, não sei o que fazer. A minha filha, cara, que eu achava que ia ser advogada, tá querendo ser youtuber. O meu filho, cara, pô, meu sonho era que ele fosse economista, cara, ele quer, na verdade, fazer uma carreira no TikTok. E essas pessoas chegam desesperadas pra falar comigo, eu recebo muito DM sobre isso. E no círculo familiar e amizade também não é raro essas conversas surgirem. E eu acho que os pais atualmente tem uma visão distorcida do porquê que as crianças querem isso. E aí uma estatística bacana também é que 3 em cada 4 jovens abaixo de 20 ou 24 anos, não lembro exatamente se é 21 ou se é 24, atualmente 3 em cada 4, 75%, querem ser criadores de conteúdo. E os pais estão errados aonde? Eles acham que as crianças e os jovens estão querendo fazer isso por hype, ou para ser cool, ou para ficar famoso. Mas não. Essa geração é mais capitalista do que você pensa. A gente fez uma pesquisa lá na Brand Lovers que a gente basicamente ponderou os ganhos das mais comuns profissões de entrada no Brasil hoje em dia. Então, desde vendedor de loja, trabalha no varejo, até motorista de Uber, entregador de Rappi, profissional autônomo, seja de saúde, seja de estética, enfim, cabeleireiro, personal trainer, professor de academia. Então, a gente pegou basicamente as profissões mais célebres e que compõem a base ativa da população economicamente ativa de maneira representativa, e a gente viu quanto é o salário por hora dessas pessoas. E a gente chegou num número, a maioria deles paga ali entre 3 e 5 dólares por hora, mais ou menos, ou seja, entre 15 e 25 reais, mais ou menos, de salário por hora. É um range grande, mas depende da profissão. E quando a gente foi olhar para a profissão, vamos chamar assim, micro creator, então alguém que tem de 1.000 a 10 mil, o que não é tão difícil assim de você construir de base, essas pessoas já partem ganhando daí para cima. Só que com uma grande diferença, que se você for um motorista de Uber, daqui a 5 anos você tá ganhando quanto? Menos do que isso. Talvez menos do que aqueles 3 dólares. Pô, se você for uma esteticista que trabalha como funcionária num salão, daqui a 3 anos você tá ganhando o quê? A mesma coisa, provavelmente. E a grande diferença é que a profissão creator, não só você parte da mesma base, só que diferente das outras, você tem potencial de crescimento. Porque em tese você cresce ao longo do tempo em todos os números, né? E aí, pô, com 2 anos e bastante dedicação, talvez você tenha saído de 3 mil seguidores para 30. E você não tá mais ganhando 4 dólares por hora, você tá ganhando 40 dólares por hora. Sim. E então, eu acho que tem uma confusão hoje em dia. O motivo que 3 em cada 4 jovens querem essa profissão hoje, não é porque eles querem ficar famosos, é porque eles querem ganhar dinheiro, botar dinheiro no bolso. Tem um ponto aí que é o seguinte, não é criar conteúdo, mas conteúdo sobre o quê? Não, ele vai até ser o advogado, mas ele vai ser o advogado creator, né? Pode até ser a esteticista creator. O fato é isso, porque as pessoas não vão criar conteúdo aleatoriamente sobre tudo, né? Elas precisam ter uma especialidade para ter autoridade. Sem dúvida. Para poder crescer e ganhar dinheiro. Óbvio que as pessoas podem aprender online, elas não necessariamente precisam fazer hoje em dia uma faculdade para poder depois criar um conteúdo sobre aquilo. Então o lance, acho que da preocupação dos pais, você tem toda a razão, meu filho vai ser um vagabundo, não vai fazer nada, vai ficar criando conteúdo aí, né? Na verdade, a galera vai aprender online e vai criar conteúdo sobre aquilo, se tornando autoridade e ganhando dinheiro com aquilo, né? Perfeito. E podendo prestar serviços, como mentoria, ensinando os outros, é um pouco do que a gente já está vivendo agora. Que aparentemente alguns acham que é uma bolha do infoproduto, mas na verdade, cara... Tá só começando. Só tá começando, na minha visão também. A gente vai olhar para esse mercado daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, Kiso, e vai falar assim, caramba, em 2023 eu achei que isso era uma bolha, eu achei que tava saturado, só que as pessoas não têm ideia que esses são só os primeiros anos de uma transformação profunda, que é as pessoas, os indivíduos monetizando a sua existência. É muito louco você pensar sobre isso, mas hoje, se você para pra pensar, você gera dados, você tem dados, todo mundo tem uma rede social, tem mídia, todo mundo
é influente e gera valor para o seu ecossistema em volta. Então você vai almoçar com uma amiga, você fala do cabeleireiro que você foi, e a sua amiga vai lá e você não ganha nada por isso. Você usa o seu browser, você usa uma rede social e você gera dados ali, você não ganha nada por isso. Você tem 1.500 seguidores na rede social e você, vivendo a sua vida, posta um restaurante legal que você foi, documenta uma viagem e você gera turismo para aquele lugar e você não ganha nada com isso. A gente vai viver uma transição, cara, onde indivíduos comuns, simplesmente por viverem a sua vida, vão ganhar dinheiro porque geram dados, porque influenciam decisões, e a gente está no início dessa transformação. Legal, legal. Muito bom, cara. Até porque a inteligência artificial que tá chegando aí vai devolver pra gente essa oportunidade, né? Sem dúvida. De fazer aquilo que a gente tá fazendo hoje, de repente, repetidamente, ou aquilo que não precisaríamos estar ali fazendo, já que a inteligência artificial consegue fazer, e a gente poder viver um pouco mais. Viver, né? Esse é o ponto. Bom, legal. Então, você falou dos jovens, a gente falou de 20 milhões, o que significa que todo mundo quer ser creator, isso te dá aí acho que a prerrogativa da Brand Lovers, né? Caramba, todo mundo quer ser creator, a gente tem um consumidor final de alguma maneira que hoje não ganha nada para falar da marca que gosta, que já consome, que já de alguma maneira recomenda. já recomenda, né? Então explica pra turma aqui o que é a Brand Lovers de fato, como é que funciona essa plataforma, é um app, o que é, só pra galera entender melhor o modelo de negócios, né? Bacana, super legal. Então, o que é a Brand Lovers? A Brand Lovers, ela é um app que a gente colocou na mão de milhares, dezenas de milhares de criadores de conteúdo já no Brasil, onde ali dentro eles podem descobrir marcas para fazer parcerias, campanhas para engajar e literalmente eles podem acordar todos os dias e decidir ganhar dinheiro. Então, a gente de fato empoderou essas pessoas, e aí muito focado nos micro-influenciadores e nos nano-influenciadores, pessoas abaixo ali de 50, 100 mil seguidores. A gente deu na mão deles uma plataforma de tecnologia para que eles possam todos os dias monetizar as suas redes sociais. E do outro lado, como é que a gente está permitindo que eles monetizem as redes sociais? Porque a gente criou um software, um SaaS, para os anunciantes, para as marcas, muito focado em e-commerce nesse primeiro momento, onde a gente permite que eles acessem, vamos chamar assim, o Google AdWords da Creator Economy. Então, o anunciante consegue entrar na nossa plataforma, ele consegue definir o objetivo da campanha, o que ele quer fazer? Quer vender mais, quer gerar engajamento, quer produzir conteúdo junto com o criador, então ele define o objetivo. Depois que ele define o objetivo, ele define o público-alvo, com que tipo de creator ele quer chegar nesse objetivo. Depois que ele define o tipo de creator, ele define quanto ele está disposto a pagar por isso. E uma vez que ele aperta publicar, essas campanhas se disponibilizam para os milhares de creators que estão usando os apps todos os dias, e a gente ajuda essas duas partes a criarem valor junto, né? Então o creator monetiza melhor a sua rede social e o anunciante consegue ajuda para resolver um dos principais problemas hoje em dia que eles têm, que é o aumento do CAC, o aumento do custo de veicular mídia e talvez até a redução da eficiência nos anúncios mais tradicionais num mundo onde as redes sociais têm muito ruído. Então é um pouquinho aqui que a gente está posicionado. E hoje você tem números que você possa divulgar no sentido assim, cara, um creator que entrou lá, que ganhava X, hoje está ganhando Y, e uma marca que tinha um custo de aquisição X, agora tem menos X. Conta pra gente um pouco dos cases legais aí de sucesso. Perfeito. Eu acho que a gente pode dividir estatísticas aqui, mas eu acho que é sempre bacana trazer uma história, né? Então vou trazer 2, 3 histórias super legais aqui de maneira rápida. 2 semanas atrás eu acordei com uma mensagem que me emocionou muito, de um creator chamado Thiago da plataforma. A gente tem, pelo fato de que a gente é uma startup e tá super recente no mercado, a gente tem uma proximidade muito grande com todos os clientes. Eu tenho WhatsApp, assim, de centenas de creators que me mandam mensagem e eu troco ideia com eles, assim, diariamente. E 2 semanas atrás eu acordei com uma mensagem de um cara chamado Thiago. Thiago é um pai de família, tem 2 filhos, que é segurança como trabalho dele, só que ele tem uma paixão. O Thiago, ele adora academia. Acho que assim como vocês não estão aqui no estúdio, mas o Kiso tem 45 de braço. Mas o Thiago, ele adora academia, e ele descobriu a Brand Lovers e começou a monetizar. Ele produzia conteúdo em torno dos treinos e etc. E ele começou, desde o nosso teste beta lá em outubro ou novembro, ele começou a monetizar as redes sociais divulgando marcas de suplemento, marcas de roupa de academia e coisas dessa natureza. O suficiente para que ele tenha dado entrada no grande sonho dele, que era o terreno, comprar um terreno para poder começar a construir uma casa. E a mensagem dele é muito legal, eu postei até algum tempo atrás nas redes sociais, semana passada, que é o seguinte, cara, gente, eu não tenho palavras para agradecer isso. Aí ele mandou a foto do contrato de compra e venda de imóvel, e ele falou, antes da Brand Lovers, o salário que eu ganhava como segurança era o que sustentava a minha família, e
todos os ganhos que eu consegui gerar como renda extra aqui, eu comecei a conseguir poupar. E aí, nos últimos 10 meses trabalhando com a plataforma, eu consegui poupar o suficiente para dar entrada no terreno para minha casa. Então, assim, essa é uma pessoa que está ganhando ali por mês entre 800 e 1.200 reais de renda extra para completar a sua renda todos os meses. E acho que uma outra história super legal é de uma mulher chamada, eu vou contar duas só porque 3 acho que vai ficar longo, mas de uma moça chamada Adriana. A Adriana é do interior do Ceará. Ela também, ela trabalhava como esteticista num salão, alguma coisa dessa natureza. Eu não sei se era salão ou se era alguma rede de estética, mas ela tinha 2 filhos e ela e o marido trabalhavam o dia inteiro. Acho que é a realidade do brasileiro, né? Pô, são pais que trabalham, um boleto chega no final do mês, né? E ela conheceu a Brand Lovers, ela começou a engajar com marcas de beleza e depois marcas de semi-joias também, se não me engano, ela teve bastante sucesso. E é uma pessoa que tem conseguido tirar uma renda aí na casa dos 700, 900 reais de renda extra. E com isso, ela conseguiu fazer uma transição. Ela deixou de trabalhar fora e passou a poder trabalhar de dentro de casa e cuidar dos filhos no dia a dia, que era um grande sonho que ela tinha. E ela tá crescendo, acho que ela começou ganhando 200 reais por mês, 6 meses depois ela já tá com a gente há 5, 6 meses, tá ganhando 700, 900, então tá acumulando sucesso. Uma estatística bacana que a gente tem é que dentro de 6 meses os nossos creators aumentam seu ganho em média em 220 alguma coisa por cento, não lembro o número exato, acho que é 227. Então depois de 6 meses na plataforma, em média os creators aumentam seus ganhos primeiro mês contra sexto mês em 227%. Então acho que essas são algumas das histórias que exemplificam um pouco do que a gente tá trazendo, mas não é só isso, né, porque do lado dos anunciantes vamos olhar o outro lado. Essa conta precisa fechar, senão isso não se sustenta. E aí o outro lado dos anunciantes, aí acho que depende um pouco da categoria, mas eu vou pegar as categorias que têm mais sucesso hoje em dia com a gente, que são beleza, saúde e moda, seguido por pet e casa, são as 5 categorias mais interessantes, e essas marcas costumam ter um ROAS, o Return on Ad Spend, né, retorno sobre dinheiro investido em marketing, entre 5 e 12. Ou seja, para cada R$1 que você investe em micro-influenciadores ali com a gente, você retorna entre 5 e 12 reais em vendas. Obviamente isso é um range meio grande, mas aí depende de quão bem a marca faz. Não é só fazer, né? Tem que fazer bem. Depende de quão bem a marca faz, depende do nicho dela. Tem alguns desses nichos que rentabilizam mais, outros menos. Depende o quão boa é a jornada de conversão do e-commerce dela. Alguns e-commerce são horríveis, outros e-commerce são maravilhosos como experiência. Sim. Então, tem algumas coisas que acabam influenciando, mas a gente vê aí um retorno sobre capital investido entre 5 e 12 nas marcas parceiras, o que tem feito os anunciantes investirem cada vez mais também. E é legal dizer que, assim, no mercado em geral, para quem não sabe fazer as contas, o odds de 3 é o mínimo que você precisa atingir, porque você tem várias outras considerações a fazer. Se você não sabe fazer a conta, se bateu 3, pelo menos você já está coberto. Dali para cima é ótimo, né? Então 5 a 12 já está bem acima ali, porque não é tão fácil assim, né? Sair de 3 para 4 e 4 para 5 e imagina para 12. Muito mais, principalmente quando você quer escalar, né? Exatamente. Eu acho que um ponto de dor que você resolveu bastante para o lado do creator é como é que eu encontro uma marca que queira trabalhar comigo? Eu bato na porta, eu mando DM, eu faço o quê? Porque a taxa de insucesso é muito grande, né? De um perfil ir lá e ficar mandando mensagem pra marca, a marca nem quer olhar. Principalmente para quem tá fora de São Paulo. É super interessante, assim, quando você fala com essas meninas, por exemplo, a Adriana, que é do Ceará, e a Suelen, que é do interior do Pará, que era a terceira história que eu ia contar. Elas falam assim, cara, Rafa, eu não conseguia fechar marca nenhuma, porque as marcas são todas da região sudeste ou do sul. E, pô, eu mando DM, elas querem me conhecer, elas querem que eu visite. E, pô, eu não tenho condição, assim, eu nunca saí da minha cidade, nunca peguei um avião na minha vida. Então, tem uma coisa aqui super interessante que é facilitar essa conexão. E, ao mesmo tempo, pra marca também, Kiso. Porque essa marca nunca ia descobrir a Suelen no interior do Pará. Pelo fato dela precisar de eficiência. Pô, o time de marketing tem custo, o investimento tem custo. Acaba que quando você não tinha uma plataforma como a nossa, você acabava indo para creators um pouco maiores. Sim. Você não ia conseguir investir na Suelen, que tinha 11 mil seguidores. Você precisava de alguém que tinha 100, porque dá trabalho fechar essas parcerias. Então, eu acho que muito do que a gente solucionou foi não só fazer o creator encontrar a marca, mas também fazer a marca chegar a novos creators mais localizados em lugares que ela não conseguia penetrar antes e fazer essa transação ocorrer de maneira muito eficiente. De maneira escalável e organizada. Né? Porque dá trabalho, né? E para essa galera que tá começando agora e que quer se destacar, seja na Brand Lovers ou quer se destacar como creator, para poder trabalhar com as marcas. Porque as marcas no final do dia também tem uma seleção ali no Brand Lovers ou não? Tipo assim, mandei um desafio lá e criei uma campanha. Todo mundo que se candidatar entra
ou a marca ainda assim tem um veto? Boa, a marca hoje em dia ela pode trabalhar de duas formas. Então ela pode não só colocar um processo de aprovação para você ser creator dela. Então você entra lá, vamos supor aqui a Max Titânio, uma marca de suplemento que todo mundo conhece. Se você quer ser um creator da Max Titânio, você vai entrar no nosso app, você vai aplicar, a Max Titânio vai te aprovar ou não. Tem outras marcas que deixam isso liberado. Então você aplica lá e você aceita automaticamente e já pode começar a participar das campanhas. Então do lado da marca ela tem dois, vamos chamar assim, guardrails, duas seguranças. Primeiro ela pode deixar essa comunidade fechada, se ela quiser ter um controle maior. E do outro lado ela também pode segmentar essas campanhas. Então ela pode fazer campanhas só para um tipo de creator específico que está segmentado no CRM dela que ela tem ali dentro do nosso software. Então tem algumas ferramentas dessa natureza, mas o que a gente sempre recomenda às marcas é para elas testarem. Testa aberto, vê que tipo de sucesso você tem, dá feedback para os creators através da plataforma e refina os conteúdos que estão vindo, porque no final do dia, se você remove essa fricção, você vai ter muito mais creators que vão trabalhar para você e muito menos trabalho a aprovar manualmente cada um deles. Mas pensando nessa história do filtro, como é que quem está começando se destaca? Como é que, ou seja, na Brand Lovers ou fora, assim, na sua opinião, como é que os criadores que estão começando podem se destacar nesse mercado? Boa. Acho que dentro da Brand Lovers, eu diria que 70%, 80% das marcas têm as suas comunidades abertas. Ou seja, o creator pode dar o download agora, baixar o app e já se afiliar às marcas e começar a fazer as campanhas. Eu diria que as 20% marcas que são fechadas são marcas que procuram um posicionamento mais premium. Então, tem comunidades um pouco mais seletivas, querem olhar de fato um por um, se a estética do perfil daquela pessoa fala com a estética que ela está buscando. Enfim, acho que tem marcas que acabam sendo mais seletivas, mas hoje, eu acho que talvez o número seja até maior que 80% das marcas têm as suas campanhas abertas, de maneira, de fato, a democratizar o acesso para os criadores de conteúdo. E fora das marcas, eu pego até a dica da Má, que foi a criadora que eu recebi na minha live ontem lá no Profissão Creator no Instagram. Ela falou que quando ela estava começando, o que ela fazia? Ela olhava para as marcas que ela já consumia, então ela é uma criadora de beleza, ela é uma criadora de maquiagem. Então, obviamente, uma criadora de maquiagem já tem maquiagem em casa. Então, ela pegava as marcas que já estavam dentro da casa dela, que ela já era cliente, e ela criava conteúdo em cima disso. E ela criava bons conteúdos de entretenimento, que engajavam, que viralizavam, e com isso, esse era o cartão de visita dela para a marca. Porque a marca olhava e falava assim, pô, teve um pico de acesso no meu site aqui, o que foi isso? Ah, foi social. Pô, essa criadora aqui marcou a gente, deixa eu ver esse negócio. E a marca ia lá e descobria um conteúdo super bem produzido, editado, criativo, e esse virava o cartão de visita dela para ela depois estreitar uma parceria. Então acho que tem caminhos criativos aqui, provoco as pessoas a pensarem. Porque quase que um teaser, né? Ela fez um teaser para a marca, marcando a marca e chamando a atenção, né? É isso aí. Confiando no seu próprio trabalho. Muito legal. E assim, quando a gente olha, a gente falou de filtros e tal, quando a gente olha pro pós, fiz a campanha, quais são os indicadores que vocês na Brand Lovers olham e que as marcas consideram olhar? Eu sei que tem objetivos diferentes para cada campanha, como você bem colocou, às vezes é um objetivo de conversão, outro objetivo de engajamento, então vai olhar, obviamente, as métricas que estão relacionadas, mas na sua opinião, quais são os principais indicadores, até para a turma que está criando ou que é creator, se preocupar com isso, né? E começar a se planejar em dar esses números também. Perfeito. Eu acho que quando a gente olha para os objetivos das marcas que batem na nossa porta, elas têm geralmente 6 grandes objetivos e aí cada marca tem o seu conjunto, né? Mas número 1 é aumentar reconhecimento de marca. A maioria das marcas bate na nossa porta porque quer que o seu produto seja conhecido por mais pessoas e hoje em dia não existe nada melhor do que colaborar com criadores de conteúdo aí de múltiplos tamanhos para que o seu produto passe a ser conhecido. Então acho que o famoso awareness ou reconhecimento é o objetivo principal. Se eu não me engano, 77% das marcas da nossa base buscam esse objetivo. Mas seguido de um close second, de um segundo muito próximo, se eu não me engano, cara, entre 70 e 75, eu não sei exatamente o número aqui, mas é vendas. Então, logo depois de awareness, quase muito colado, as marcas querem converter. As marcas querem dinheiro do bolso. E as marcas querem ver resultado. Eu achei que até ia ser o contrário. Até, né? Não. Pelo menos na nossa base, atualmente não. Mas é muito perto. Assim, pode ter até... Se bobear, o erro tá dentro até do desvio padrão e talvez o número seja muito equivalente, tá? Mas acho que 1 e 2 são esses. Depois, curiosamente, as marcas têm um objetivo que talvez várias das pessoas que estão ouvindo a gente nem medem, que é aumentar volume de conteúdo produzido.
Então a marca, de fato, cara, tem talvez poucos funcionários, talvez não tenha um designer dentro de casa, talvez não tenha um editor de vídeo dentro de casa, e através das colaborações com os creators, elas conseguem ter uma frequência maior nas redes sociais, com o famoso UGC, né? Você pega, inclusive, o próprio Instagram da Brand Lovers, ele tem vários posts que não é a gente que faz. São os creators que fazem pra gente. Então, a colaboração com os creators, ele acaba sendo uma maneira muito eficiente de aumentar a volumetria e a sua frequência de postagem. Acho que você é um dos caras que fala muito sobre a importância de consistência e frequência nas publicações. Então, as marcas buscam isso também. Uma quarta coisa que as marcas buscam também é melhorar a eficiência dos seus orçamentos de marketing. Fato curioso, tá? E como é que a gente chega nisso? Quando você colabora com um criador de conteúdo, isso é uma forma muito eficiente de você fazer marketing. Por quê? Marketing tem alguns componentes, tá? E a gente poderia quebrar isso de várias maneiras, mas eu vou ser simplista aqui. Talvez tem desde a sua estratégia, até a sua tática, até a sua execução. E a sua execução, ela é composta de algumas coisas. Você tem que, às vezes, roteirizar o conteúdo. Você tem que produzir o conteúdo, seja ele em foto ou em vídeo. Você tem que publicar esse conteúdo e depois você tem que distribuir esse conteúdo. E quando você colabora com um criador de conteúdo, é curioso, porque você definiu a estratégia, porque você escolheu ele ou ela, mas a tática de como distribuir aquilo e todos os processos de execução, desde o planejamento, roteirização, criação e distribuição, o creator faz tudo. O creator, ele é o criativo que pensa, ele é o executor que produz e ele tem a mídia própria, então ele também distribui. Então, quanto mais colaborações com o creator você faz, acaba que você traz eficiência para o seu orçamento. Então esse é um objetivo também, às vezes não tão pensado. Eu inclusive recomendo empresas que têm orçamentos curtos, cara, nem tenham equipe de marketing, cara. Tenha um gestor de marketing que vai coordenar as coisas e colabore com criadores para produção e para distribuição dos seus conteúdos. E o último ponto que eu trago aqui, que é um objetivo talvez um pouco mais de longo prazo, as marcas, elas têm o objetivo de melhorar a sua reputação de marca, então criar diferenciação. Colaboração com o criador de conteúdo tem um efeito super bacana, que é a famosa troca de reputação de marca, né? Quando o criador de conteúdo está falando de você, ele está te emprestando atributos da marca dele. Sim. Então, e isso acelera a construção de marca, acelera o famoso brand building. Você pega pesquisas globais super consagradas, dizem que você demora de 6 a 7 anos para construir uma marca forte na cabeça do consumidor, que é você de fato ter aquela associação do tipo papel higiênico é neve, sei lá, entendeu? Veio a primeira coisa na minha cabeça aqui, isso tem anos para você construir isso. E tem várias pesquisas interessantes saindo que mostram que a associação com criadores de conteúdo faz você criar essa diferenciação de posicionamento mais rápido. Talvez em 2, 3 anos você encurta esse caminho. Então as marcas também buscam esse tipo de coisa para criar diferenciação e melhorar o seu posicionamento nas suas categorias. Caramba, essa pesquisa é fantástica, hein? Isso já... Por si só, já colocaria a verba de marketing muito mais em... A gente pega as próprias marcas de celebridade, por exemplo. Você pega o Gustavo Lima aqui, por exemplo. Gustavo Lima é um cara que é percebido como bem-sucedido, como bonito, como sexy. Ele é um sex symbol, ele é o símbolo do sucesso para muitas pessoas no Brasil. Na hora que ele lança a marca de cosméticos dele, e eu vou te falar aqui de um SKU, por exemplo, do perfume, automaticamente, quais são os atributos desse perfume? Todos os dele. A marca dele não precisou investir 7 anos construindo esses atributos. É verdade. Ela pegou os atributos do Gustavo e imediatamente, porque é o produto do Gustavo, comunicado pelo Gustavo e o perfume que ele usa, a marca já tem esses atributos. A verdade é que já estava há 6, 7 anos no mercado. Sem um produto. Isso. Ou seja, uma marca nova, sem ter uma associação, ela precisa construir uma brand persona e precisa construir isso do zero, né? É isso aí. Caramba, isso é fantástico. Nunca tinha pensado por esse ângulo, faz todo sentido. E o que você tem visto aí daqui para frente, né? Então você que está à frente de um negócio que já é de alguma forma uma tendência, mas pelo ponto de vista do creator, o que ele tem que olhar, para onde a coisa vai caminhar, para ele também se antecipar? Quais são as tendências? Eu acho que 2 coisas que eu falaria para os criadores que têm interesse e estão ouvindo a gente aqui. A primeira delas é: se entenda como um negócio. A maior parte dos criadores de conteúdo que não é bem sucedido é porque se trata com muita informalidade. Entenda que você é uma pequena empresa de mídia. E você deveria ser gerenciado como uma empresa é. Quais são suas receitas, como você aumenta elas, que novas receitas você pode trazer, quais são os seus custos, como é que você reduz eles para que sobre mais dinheiro no final do mês. Então a primeira coisa que eu acho que está acontecendo é a
profissionalização dessa categoria. E todos os creators que eu falo que estão tendo sucesso se entendem como um negócio. A segundo ponto que eu traria é de alguma maneira conectado com o primeiro, busque novas fontes de monetização. Uma das coisas que torna um negócio mais frágil é ser extremamente dependente de uma fonte só de receita. Quantas empresas a gente viu quebrar porque dependiam de um canal, esse canal acaba e a sua única receita cessa, né? Então, quanto mais diversificada for a sua receita, mais resiliente essa sua empresa vai ser. Então, a minha segunda recomendação, e acho que tendência que eu tenho visto, são creators que, independente de por onde eles começam, se começam com parceria de marca, se começam com infoproduto, se começam com mentoria, se começam com marca própria, independente de onde esse creator começa, uma das maiores tendências que eu tenho visto é ele começar a adicionar novas linhas de receita que não só expandem o potencial do negócio, mas também tornam essa empresa mais sólida e mais resiliente. Animal. Rafa, falando de brand lovers agora, você tem algum benefício para a turma aqui que quer ser creator? Ou marca que quer anunciar lá? Sem dúvida, ó. Se você estiver ouvindo esse podcast e você é um creator, baixa o app da Brand Lovers, me manda um DM nas redes sociais, então @Avelar com 2 L's, Rafa com PH, dizendo que você se cadastrou, e a gente vai fazer uma coisa que a gente não faz por ninguém, que é a gente vai fazer um onboarding especial para você, e você vai ter a assessoria de alguém num Zoom call, numa videoconferência para te ensinar a usar o app e te conectar já com as suas primeiras marcas. Então, assim, acho que... E para quem é marca também, né? E para quem é marca, do outro lado, sem sombra de dúvida, que quer testar, a gente consegue entregar também 3 meses gratuitos para você testar a plataforma. Então acho que tem um benefício bacana aí para todo mundo que tá ouvindo a gente. Show de bola. Cara, agora vamos para nossos mitos ou verdades. Aqui é um bate-bola mais rápido. Legal. Eu quero saber a sua opinião. Se para você é mito ou se para você é verdade. Primeira, qualquer pessoa pode se tornar um creator de sucesso sem esforço ou estratégia? Basta criar conteúdo sobre o que gosta? Mito. Vocês têm que seguir o Rafael Kiso e ver todas as dicas que ele passa lá. Igual Avelar. O Rafa Avelar, né? Ele fez o contrário, né? Não, O handle é Avelar Rafa, mas se você pesquisar Rafa Avelar, você vai encontrar. É Avelar Rafa, né? E não Rafa Avelar, é verdade. Essa era a minha observação. 2. É aceitável que a colaboração entre marcas e criadores seja regida por permuta, desde que o creator seja pequeno? Eu acho que essa é uma das maiores reversões que a gente vai ver nos próximos anos. As marcas viveram uma bonança onde basicamente elas mandavam um produto e o criador de conteúdo se sentia extremamente grato só por estar recebendo alguma coisa, mas produto não paga boleto. Então cada vez mais você tem visto os criadores exigindo pagamentos de fato. Você citou 3 histórias e nas 3 eles estão recebendo de fato. É isso. Mesmo sendo pequenos. O fato é que muitos querem ter o glamour de mostrar para os outros que estão recebendo produtos em casa e acabam aceitando isso para tentar mostrar para a sociedade, olha, virei influenciador, porque todo mundo no começo tem uma certa rejeição, aí ó, virou blogueirinha, virou blogueirinho, né? Tem esse preconceito, né? E as pessoas querem mostrar que, olha, tá vendo, virei blogueirinho, mas tô dando certo, né? É isso aí. Acaba aceitando a permuta, mas no fim do dia, quero pagar a conta, não tem dinheiro, né? Produto não paga boleto. Exatamente. A quantidade de influenciador que revende os produtos que ganha para tentar fazer um dinheiro é enorme, tá? Esse é o primeiro fun fact. Segundo fun fact, a quantidade de pessoas que você vê em hotéis nas Maldivas, em Fernando de Noronha, em lugares paradisíacos e com roupas carésimas, mas que não tem 5 mil reais na conta, também é gigante. É tudo um estilo de vida fake, né? Tudo permuta. Tudo permuta. E a roupa tem que devolver depois, né? É por aí. Influenciadores virtuais são melhores do que os reais? A gente tem visto, né? Magalu ganhando prêmios e prêmios, e agora com o advento aí da inteligência artificial generativa, cada vez mais eu entro no TikTok e eu vejo um avatar, um ser ali digital falando, etc, né? Como é que vai ser esse futuro? Bom, eu acho que aqui tem 2 momentos no tempo, médio prazo e longo prazo. Curto prazo, médio prazo e longo prazo. No curto prazo, por que eu acho que esses avatares estão fazendo tanto sucesso? Porque eles são novidade. Então é muito interessante você seguir essa novidade. Mas eu acho que isso vai transicionar. Por quê? Quando a inteligência artificial ficar mais intuitivo de ser utilizado, vão existir bilhões desses avatares digitais. Isso deixa de ser um diferencial. E eu acho que o oposto vai ser o diferencial, que é um ser humano real,
que tá ali divulgando de fato a vida dele, vai passar a fazer mais sucesso. Só que isso é o médio prazo. No longo prazo, aí eu já tenho uma visão diferente, que eu acho que não importa. Porque a tecnologia vai ficar tão boa que vai ser indiferente se você acompanhar uma pessoa ou a história de um avatar digital do ponto de vista da sua experiência como usuário ou do entretenimento que te gera, e aí o que vai vencer é o que for melhor. Então eu acho que no curto prazo os avatares digitais estão chamando muita atenção porque são diferentes, no médio prazo vai inundar deles e aí as pessoas vão ser o diferencial, e no longo prazo, quando a tecnologia se tornar indistinguível entre o real e o virtual, aí o que vai vencer é o que for melhor. Eu arrisco dizer que vai vencer a inteligência artificial nesse futuro que você está colocando. Por quê? Porque, cara, eles sabem fazer um roteiro com drama e ser muito melhor do que a nossa própria vida, né? Porque a gente não tem como inventar histórias, a gente tem que viver essas histórias. Eles podem inventar a melhor história do cinema e vai conseguir vencer a gente, né? Belíssimo ponto. Porque se você pega lá no ChatGPT e fala, escreva pra mim um roteiro como se você fosse o Steven Spielberg. Aí, cara, ferrou, já era, já vou perder no jogo. Sim. Não tem como, né? Mas o fato é esse, né? Hoje a gente já tem visto, né? Muitos desses criado no Midjourney. Eu esqueci o nome do perfil e tal, da menina lá perfeita. Sim. E tal, que tá ganhando dinheiro já no OnlyFans. Os caras estão por trás, deve ser um monte de cara criando as imagens. 100%. E criando, né? Boa. Bom, só para concluir um ponto aqui, né? A gente já vê algumas iniciativas até de celebridades. Então, a Sabrina Sato tem a Satiko. Né? Então, a gente já tem até a Boca Rosa mesmo, acho que fez uma dela, né? Sim. E tal. Então, a gente já tem algumas celebridades dando um passo ali, fazendo esses testes, muito em função do hype que foi a história do metaverso, dos ambientes virtuais 3Ds, né? Não vou nem falar de metaverso, porque é muito mais amplo do que isso. Mas esse é um ponto ali interessante, de perpetuar talvez a sua imagem através de um ser digital. E dar escala também, né? E dar escala para você continuar fazendo. Sim. Que é a discussão agora da história do Hollywood, né? Então você consegue ali ter aquele ator dentro de qualquer lugar. Ou do Netflix, o novo, quem não assistiu, né? Black Mirror, o primeiro episódio da última temporada foi justamente sobre isso. O quanto que você pode usar a imagem de um artista digitalmente dentro de um episódio, né? Bom, vamos lá. Trabalhar com os mesmos creators é melhor do que mudar a cada campanha? Sim. Então, tem uma coisa que é construída ao longo do tempo, que é a autenticidade desse relacionamento. Se um criador fala uma coisa só uma vez, você pode ouvir ali, mas você talvez duvide. Se ele te mostra que aquilo tá de fato fazendo parte da vida dele, isso é muito mais crível. Agora, não tome isso como verdade e se abrace num creator ruim que não tá te dando resultado, né? Você tem que estar sempre olhando os dados para entender quais são os criadores que você quer, de fato, aprofundar esse relacionamento de longo prazo e, ao mesmo tempo, ir reciclando aqueles que não dão tão certo. Então, apesar de ser a sua meta criar relacionamentos de médio e longo prazo, você tem que estar sempre olhando pros dados, porque você não quer criar relacionamentos de longo prazo que não dão resultado, né? Boa. Talvez você possa criar um portfólio de parcerias, onde você tem ali X% que são os fixos que deram certo. Perfeito. E sempre estar testando novos para justamente ter essas opções. É uma belíssima abordagem. Legal. Trabalhar com celebridades é mais eficaz do que trabalhar com influenciadores nativos digitais? Mito. Depende do que você quer. Tudo depende do seu objetivo, né? As celebridades têm um fator que é muito poderoso, que é a associação, credibilidade, reputação de marca, que acaba sendo transferida para sua marca quando você faz algum tipo de associação. E os influenciadores nativos digitais, eles têm outro lado, que é ajudar melhor a construir o relacionamento com essa base, né? Eles trazem muito mais engajamento, eles ajudam a construir muito mais conversas na internet sobre o seu tema. Então, dependendo do que você quer fazer, um vai ser mais poderoso do que o outro. É claro que os nativos digitais já estão se tornando celebridades também, muitos Esse é um deles, outro ponto. Né? E aí você tem a união das duas coisas. Porque geralmente celebridade tem mais dificuldade de se adaptar aos ambientes digitais e ter essa capacidade de criar conteúdo nativo. 100%. Agora o cara que nasceu ali, A Virgínia, por exemplo, é um bom exemplo, né? Então a Virgínia, ela tem tamanho, status e reconhecimento de celebridade, mas o engajamento de um nativo digital. Bem pontuado. E aí, para finalizar, 69% estão interessados em acompanhar creators que têm produtos próprios. Olha só, que a gente estava falando das marcas próprias, né? Então a galera já quer ver também os próprios creators nativos digitais tendo seus próprios produtos. Isso inclui produtos digitais, infoprodutos ou talvez produtos mesmo.
tem um ponto aqui que não tava aqui no nosso roteiro, mas que eu lembrei aqui agora, que é muito legal, que um dos posts que eu fiz recentemente mostrando que os podcasters, os hosts de podcasts, eles têm hoje em dia um poder de influenciar as pessoas maior do que celebridades e maior do que os ditos influenciadores digitais. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é verdade. Acho que tem duas coisas que influenciam isso. E eu vivi isso na pele, durante muitos anos eu tive grandes podcasts. E tem uma coisa sobre o áudio que é muito especial, porque quando você pensa um vídeo e você assistindo o vídeo de alguém, tem uma distância, né? O celular tá talvez a meio metro de distância de você, tem uma tela ali no meio, tem um distanciamento. Quando você para pra pensar o ato de alguém colocar um fone de ouvido e ouvir você sussurrar no ouvido dessa pessoa durante 1 hora, isso cria um relacionamento mais profundo. Essa é a primeira coisa. Eu acho que o meio influencia o tipo de credibilidade que você tem. Se você escreve, você vai ter um tipo de influência. Se você comunica via audiovisual, você vai ter um tipo de influência. O áudio, ele é muito poderoso para a criação dessa conexão íntima. Então, eu acredito que isso influencia. E, por outro lado, eu acho que, dependendo do tipo de podcast... por exemplo, o seu podcast acho que é um belíssimo exemplo disso. A construção da autoridade, ela é muito mais drástica do que simplesmente pelo modelo talvez educacional ou muito bem direcionado que você faz. Você acaba construindo muita autoridade num nicho específico. Enquanto alguém que documenta o seu lifestyle no Instagram, por exemplo, cara, talvez seja interessante observar aquele reality show, mas não necessariamente você quer contratar essa pessoa como a sua plataforma de marketing, né? Então eu acho que pelo podcast também tem uma característica de ter um nicho específico, ao invés de ser a comunicação de um lifestyle mais amplo, ele acaba construindo mais autoridade sobre um objetivo específico. Então acho que a mistura dessas duas coisas acaba sendo uma fórmula bastante poderosa. Porque hoje nessa disputa pela atenção, se você tiver uma pessoa por 1 hora, como você falou, caramba... É o ápice da atenção, né? Sem dúvida. Onde você consegue entregar muito valor e, obviamente, se posicionar melhor. E, gente, o Rafa falou assim, já tive alguns podcasts, não foi qualquer um, não. Já teve o maior podcast do Brasil no Spotify. Como é que é o nome do podcast pra turma acompanhar? Chamava Nas Trincheiras, mas eu não posto nenhum episódio tem uns 3 anos. Ele já... Pra você ver como que o cara é pioneiro nessa história. Finalmente... Pra gente encerrar aqui, uma última dica, eu queria puxar aqui um assunto. Quantos % da verba de marketing uma marca deve dedicar, então, à Creator Economy, na sua opinião? Boa. Eu acho que, dando uma dica responsável aqui, eu acho que primeiro você tem que botar o pé na água e você tem que começar a testar. Então, como toda nova atividade que você faz, você provavelmente não vai ser muito bom. Se você me dá uma bola de basquete aqui, foi mal, eu não consigo gerar ROI com a bola de basquete. Se você me dá um piano pra eu tocar, eu não faço nada com piano. É um pouco ingênuo você achar que você vai começar a fazer marketing de influência e você vai ser o Michael Jordan do marketing de influência. Isso não acontece. Então, eu começaria com um dinheiro que você não prejudique a sua estratégia atual. Bota o pezinho ali dentro. Só que... muito rápido, eu acho que você vai entender, e aqui eu não vou te dizer, eu vou deixar você descobrir sozinho, que os retornos sendo obtidos na hora que você aprende a fazer isso, eles são superiores do que nos outros canais. E aí é uma conta muito fácil de você fazer. Como todo bom empreendedor ou gestor de marketing, você deveria direcionar a sua verba para os canais que estão tirando o melhor retorno. Então, o que a gente tem visto é que as marcas começam botando o pezinho na água, colocando talvez 5, 10% do seu orçamento de mídia e de marketing nessa nova modalidade. Mas as marcas que dedicam tempo e levam isso a sério acabam de maneira muito rápida passando para números que se parecem mais com 20, 30, 40% do orçamento de marketing. Caramba. Muito legal. Rafa, obrigado demais pelo papo. Adorei. Cara, como eu te falei desde o começo, já te conhecia anos atrás das mídias sociais, então para mim é uma grande honra ter você aqui hoje comigo no Papo Social Media. Tenho certeza que a galera curtiu demais. Acompanhe Avelar, com 2 L's, Rafa com PH. Assim, minha mãe me deu o meu nome, assim, ninguém vai encontrar o meu filho nas redes sociais, entendeu? E o meu, que era R. Kiso, eu troquei recentemente para Rafael Kiso, porque todo mundo me chamava de Riso, de qualquer coisa de Kiso. Enfim, Avelar Rafa, tem o @brandlovers, né? E da Adventures, para quem quiser conhecer mais também, Adventures. É isso aí. De Ed, né? Adventures.com.br. Certo? Isso aí. Muito bem, então agradecemos demais aqui a presença do Rafael Avelar, que é um grande empreendedor acima de tudo, inclusive está fazendo curso lá em Harvard, né? É isso. Não é qualquer um não, meu amigo, chego lá um dia. É isso aí, turma, muito obrigado pela atenção e até o próximo episódio. Valeu! Um abraço!